Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Dessa vez, para quem não me conhece, me chamo Douglas Cavalcante, sou autor do livro Entre o Céu e a Terra, né? Primeiro, segundo, terceiro volume, junto com a minha esposa Eleusa Cristina. Já chegaram ao nosso planeta, né? Hoje é dia 10 de abril de 2020, já chegaram ao nosso planeta 38 milhões de consciências em corpos físicos, nos avatares, né? O corpo físico é o avatar, corpo físico é o transporte, é o veículo, né? Na matéria, no mundo material da consciência. A consciência é conhecida como alma pela religião, né? Espírito, perispírito, dão vários nomes para ela, né? Mas na verdade é a consciência. Bem, pessoal, hoje eu quero responder aí o irmão Carlos lá de Recife, que ele mandou um comentário a respeito de que o mundo está passando por uma fase muito, vamos dizer assim, cautelosa, e ao mesmo tempo a natureza está respirando de novo. Não, isso tudo eu já falei em vários vídeos aqui, né, de que o mundo está melhorando. Então eu falei para ele, o mundo não melhora, o mundo é uma passagem. Pode ser que melhore? Depende. Depende da hierarquia do mundo espiritual, depende da consciência de cada um que está aqui na Terra, depende de vários fatores. A nossa intenção, nosso propósito é fazer com que o planeta Terra seja regenerado. Lembra de Adão e Eva no início, antes de cair? Pecar é cair, pessoal. Antes de cair, então, a intenção é que nós possamos fazer com que isso volte novamente. Então, falei com o irmão Carlos, isso é lento demais. É impossível? Quase que impossível. Não é impossível, mas é quase que impossível. Por que é quase que impossível? Porque depende de cada consciência aqui na Terra. Depende de cada um de nós. Eu tenho feito minha parte. O irmão Carlos tem feito a parte dele. A Joana tem feito a parte dela. Mas o Joaquim e o Marcos e a outra Maria, tem uma Maria que faz a parte dela. Tem uma Maria que ela é boa, ela é pobre, mas é honesta. Ela é pobre, mas ela é limpa, ela é educada, ela é ética, ela é íntegra, ela é reta, ela é hospitaleira. Mas tem outra Maria que é porca, que tem a boca suja, a mente poluída, que é desonesta, que é mentirosa. E aí, como é que vai mudar? É um confronto, né? É a luz e as trevas. Aí existe como mudar? E sim. A luz tem que se manter como luz e tem que transcender a um ponto de converter e convencer, ou converter, convencer e transformar aquela outra consciência que está naquele corpo. É um desafio. E provar aquele corpo, aquela consciência, aquele ser, aquela alma, que ela tem que mudar a forma dela pensar. Ela tem que entender, por exemplo, que a religião é o amor. Ela não tem que ficar pegada em templo físico. E o próprio Mestre Jesus não levantou nenhum templo, ensinou isso, né? E não mandou ninguém levantar templo. Mas levantaram porque com o passar dos anos, dos séculos, das décadas, vamos botar assim, dos séculos, dos milênios, foram se afastando de Deus. Deus é amor, é vida. Ah, mas Deus não é trevas? As trevas existem também, criação, para que você seja testado, é permitido. Por quê? É o livre-arbítrio. Seria injusto eu não vou criar só o bem se existe o mal, não. Vou o bem e o mal, a luz e as trevas. E vou dar direito de ele escolher. Para não depois, porque o senhor só quis me mostrar o lado do bem, não quis me mostrar as trevas. Tem gente que se admira nas trevas. Coitado, e só vive em trevas. A vida é um inferno, sofrimento o tempo todo, dor o tempo todo. Quando é dor nós passamos, mas aqueles que estão na luz, mais supera, vence.
Eu, quantas dores passei, superei, estou vencendo. Quem conhece a minha história sabe o que eu passei, né? Eu e minha esposa. E a gente superou, né? Então, Carlos, a transformação da nova terra, regenerar, eu sei que existe um propósito muito grande da parte de que nós falamos de anjos, seres de luz, né? O reino de Deus, vamos colocar assim, o reino da luz, iluminar o planeta Terra de novo e trazer o que se perdeu lá no início. Porque essa história de Adão e Eva existe em várias culturas, não é? Os Anunnaki, o livro de Enki, né, fala sobre isso, os Anunnakis falam sobre isso, culturas maias, indígenas, todas as culturas, só que cada um está tudo conectado, conta a mesma história. E Jesus, ele veio para trazer essa regeneração. Porque Jesus, ele fala assim: vocês acham que o reino de Deus é um lugar aparente, visível? Não, está dentro de vocês. O que Jesus quis dizer é o seguinte: toda transformação, toda a ascensão de visão, de entendimento, de que pode melhorar, está dentro de vocês. Porque nós somos a consciência, a alma. O mundo espiritual, pessoal, não é igual ao mundo material. Eu já conversei isso com vários internautas, tá? Pelas experiências que eu tenho. O Carlos pediu para me fazer um comentário sobre as casas que eu vi no mundo espiritual. Minha esposa também, vimos casas, vimos ruas, vimos várias coisas no mundo espiritual que não tem na Terra. Em que sentido? Vou te passar o que tem lá que não tem aqui. Paz. Lá tem paz. Lá, por exemplo, não existe dor, sofrimento. Ah, mas o inferno, isso é a própria consciência que entra no próprio inferno que ela mesma criou. Com o passar do tempo, ela sai desse inferno. Eu vi várias consciências sendo resgatadas no mundo espiritual. Ela tem apoio de outras consciências que ajudam a resgatar ela e tirar ela de lá para que ela seja iluminada e transformada. Senão a misericórdia de Deus não duraria para sempre, se ela é eterna. A misericórdia de Deus dura para sempre, quer dizer, não termina. O que é misericórdia? Perdão, pessoal. Ele perdoa. Ah, então fulano de tal pecou, vai ser perdoado? Vai ser perdoado. E você, se eu te disser que você cometeu vários erros no passado, por que você está no mundo material sofrendo? Por que você está o tempo todo sofrendo aqui? Por que uma parte do seu cérebro, a maior parte do seu cérebro não é usada? Onde está escondido? O que tem lá no seu inconsciente? No seu subconsciente? O que tem lá escondido? Vocês têm ideia? Será que você estaria capacitado para lembrar de coisas que você fez errado? Se eu te disser que você pode ser um exilado, se eu te disser que você pode ser um anjo caído, está aprisionado na matéria e que tem que mudar para voltar de novo, voltar ao estado de paz, de consciência fora do corpo, tá? Está preparado para entender que o mundo espiritual não é igual aqui, como eu estou falando. São só coisas básicas. Aqui tem shopping, tem toboágua, tem Disney World, né? Tem N coisas aqui, não tem no mundo espiritual, pessoal. Não tem. E aí, você está preparado para ir para o lado de lá? Aí é onde Jesus fala: não ajunte tesouro na terra. O que Jesus está falando, coloca a tua vida toda aqui. Porque quando você deixar o seu corpo físico, você vai ver que o mundo espiritual não é aquilo tudo que falaram para você. Está me entendendo? Em termos de materiais. O espírito, por exemplo, não fala, é tudo por telepatia, a consciência. Tudo por telepatia. Outro detalhe, o espírito também não precisa, lá não tem carro bonito, luxúria, lá não tem, ninguém melhor que ninguém, todo mundo é igual. Está preparado para isso? Porque aqui no mundo material você entrou num carrinho, ou você comprou uma casa muito boa, né? Uma cobertura de frente para a praia, você entra nesse carro, você entra nessa casa, você é o tal, você se sente, eu sou o tal. Lá de lá todo mundo é igual. Lá de lá, esses que se acham tal, estão todos sofrendo. Eles mesmos, ninguém botou eles lá. Deus não joga ninguém no inferno, não tem nada disso, pessoal. Isso tudo
É questão de consciência. Foi preparado pela própria consciência porque ela se vê que ela é diferente das outras. E aqui no nosso meio é a mesma coisa. Então essa questão de casas, ruas, mares, porque eu vi um lindo mar, isso tudo é consciência que ela cria no mundo espiritual, junto de outras consciências, e vive naquele estado de consciência, vivenciando aquilo, que ela é totalmente desligada daqui, da matéria, né? Lá, por exemplo, prevalece a simplicidade. Aqui na Terra temos que trabalhar muito a simplicidade. Lá prevalece a integridade. Tá me entendendo? Os que não são íntegros são separados. A sua própria consciência fica separada, aprisionada. E sem contar que existem inúmeras dimensões. É algo muito profundo, que com o tempo vocês vão entendendo, vão buscando, e vão vendo que não tem que ter essa preocupação com as casas que há lá, com as ruas. Não, tem que se preocupar com nada disso. Tem que se preocupar em plantar o bem o tempo todo. Regenerar a sua consciência, reprogramar, criar novos hábitos, ensinar os seus filhos, netos, ter uma mudança. Transformar a mente o tempo todo. Eu estava conversando com a minha esposa, antes de gravar esse vídeo, antes da minha caminhada, eu estava falando com ela que eu estava fazendo uma massagem nela. Aí, enquanto eu fazia a massagem, eu estava falando para ela que quando eu fiz o estágio de cromoterapia com a terapeuta, ufóloga, espiritualista, Rosemary, lá no Recreio dos Bandeirantes, aqui perto da Barra da Tijuca, estava fazendo estágio lá com ela. Eu tenho as portas abertas até hoje lá, eu tenho até que visitar ela. A gente estava conversando, eu dei uma ajuda a ela, e eu peguei uns pacientes, eu estava falando com a minha esposa. Os pacientes que eu pegava, eu não olhava com os olhos carnais, materiais, né? Em que sentido? Sensuais. Colocar emoção ali. Porque imagine você, eu como um terapeuta holístico, com uma paciente em cima da maca, como eu estava fazendo no estágio de cromoterapia, fiz cromoterapia científica. E ali, olhando uma mulher, por exemplo, que chega com uma calça toda apertada, ainda de fio dental por debaixo da calça. Imagine se eu fosse olhar com os olhos emocionais, sentimentais, com os olhos, vamos colocar assim, sensuais. Imagine se eu não fosse olhar com os olhos clínicos, como um médico, um terapeuta. Imagine se eu não fosse olhar. Essa é a questão. Você tem que saber separar o mundo espiritual, o mundo extrafísico do mundo físico, para você superar e suportar isso tudo. Esse dia eu fui procurado por uma ex-divorciada, por uma divorciada, que ela veio me contar várias coisas que ela estava passando no novo casamento dela e que ela estava passando por um problema sério. Então ela estava me pedindo orientação. E aí ela se abriu para mim. Mas por que ela me procurou? E se abriu para mim. E minha esposa sabe, tem muita mulher que me procura para falar coisas íntimas e particular. Porque ela sabe que nada daquilo mexe com a minha cabeça, que eu tenho a minha esposa e a minha esposa. As outras eu vou ajudar, né? Mas para isso você tem que ter olhos clínicos. Eu estava olhando ela como uma paciente para mim. Eu, terapeuta, ouvindo ela, e ela passando para mim, ouvindo, e depois eu fui dando orientação, fui aconselhando, ajudando ela, enriquecendo o conhecimento dela, e dando umas indicações, sugestões para que ela venha atuar com o esposo dela, para que consiga sair disso. Entendeu? E ela consiga vencer e continuar com ele, não se divorciar de mais um relacionamento, né? Então, Carlos, para que a Terra seja regenerada, tem que ter uma consciência racional muito grande. E o esforço é grande, e a luta psíquica com outros seres é enorme, é imensa. Tá me entendendo? Por exemplo, nesse momento de coronavírus eu estou caminhando, olha só. Tem gente que está aprisionada, eu estou livre.
Ah, mas porque fulano falou isso? Não, tudo bem, eu respeito, mas eu sei que todo mundo tem sua hora de partir. Todo mundo tem esse negócio de, corona eu já peguei tanta coisa e venci, sem tomar vacina, só com a medicina natural, eu venci, e estou aqui, tá? Então, a gente não tem que se preocupar com o que vamos se encontrar do lado de lá, em termos de casa, de rua, isso daí é importante, é muito importante, né? A gente tem que se preocupar em plantar o bem, porque do lado de lá o bem nos aguarda. A gente tem que se preocupar em plantar o amor, porque do lado de lá o amor nos aguarda. A gente tem que se preocupar em plantar a gentileza, porque do lado de lá tem vários seres, consciências, almas que estão tudo esperando a gente de braço aberto. Oh, seja bem-vindo. Tá me entendendo? É isso que a gente tem que se preocupar. Porque quando a gente começa a se preocupar com a questão de... No outro dia eu estava conversando com uma irmã, não, que as ruas são de ouro e o mar de cristal. Eu falei, irmã, não se preocupa com isso. Porque a irmã ainda está presa à terra. Como assim, pastor? Eu falei, sabe por quê? Porque a irmã está preocupada com as ruas de ouro. E mas se eu disser para a senhora que lá não tem rua de ouro? Que isso, pastor? Mas está na Bíblia. Eu falei, irmã, se eu te disser que não interessa no mundo espiritual ter ouro, não tem nem lógica isso, irmã. Para que rua de ouro? Aí ela começou a pensar, irmã, para analisar, para que rua de ouro, irmã? Aí eu falei, irmã, isso daí são coisas de seres que estão ainda aprisionados à terra, tem coisa além do que rua de ouro. Aí ela parou para pensar, começou a pensar, eu falei, irmão, investiga. O tempo passou. Depois entrou em contato comigo, pô, pastor, o senhor tinha razão, é igual eu dizer que o anjo tem asa. Para que o anjo vai ter asa se ele é um espírito? Ele é energia, ele flutua, não precisa de asa. Isso quem me falou foi um pastor lá de Nova Iguaçu, o pastor Geis, a gente conversando, ele falou, Douglas, eu estou buscando as coisas do mundo espiritual e estou vendo que tem muita coisa que não bate. Inclusive tem coisas na Bíblia que tu vê que foi o homem, foi o entendimento dele na época. Um entendimento ainda primitivo, há 2000 anos atrás ainda era primitivo. Tá me entendendo? Aí a irmã é mesmo, pastor. Aí foi encontrando as respostas. Pessoal, então não tem que ficar preocupado com o negócio de casa, essas coisas. Não. Aplica o amor. Quer regenerar a terra? Regenera primeiro a sua consciência. E não tente convencer ninguém. Deixe que ele mesmo vai se convencer. Que gerações estão chegando aí? Isso é principalmente para você que está assistindo esse vídeo aí em 2030, em 2050, em 2080, no século 22. Principalmente você. Por exemplo, eu vi o mundo transformado. Eu tive uma experiência no extrafísico, que seres mais evoluídos me mostraram a Terra totalmente transformada. Como eu também vi mundos antes da Terra, antes da criação da Terra, mundos que eram existentes, como Marte, Vênus, etc. Eram mundos transformados antes da imigração para a Terra. As consciências migraram na Terra, né? Então, antes dessa migração, e tem consciências ainda vivenciando experiências materiais em outros mundos mais evoluídos. Aí é questão de portais, de seres que entram aqui, seres que vêm para ajudar, e outros que vêm para atrapalhar, para perturbar, para aterrorizar. Mas são nossos irmãos, rebeliado ou não, são todos irmãos, temos que ajudar eles. Não temos que agir da mesma forma com vingança, já falei isso em alguns vídeos, tá me entendendo? Não quero o mal de ninguém, de nenhum ser que errou no passado, nem de Lúcifer que errou lá. Para você estar por cima desses seres, das trevas, do diabo, seja lá o nome que você der, você tem que sempre perdoar. Perdoar, inclusive, o que eles fizeram. Senão você vai estar no mesmo nível deles ou abaixo. Se quiser estar no nível acima, você tem que usar o perdão e o amor. E é isso que nós temos que se preocupar. Tá bom, Carlos? Eu vou procurar, vou ver aqui se a pastora já me respondeu. A pastora auxiliadora entrou em contato comigo, da EQM, aquela EQM famosa, né? Então uma internauta de Portugal entrou em contato com ela, pediu para ela entrar em contato comigo, aí conversamos e aí somos amigos agora. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Continue investindo no respeito, na paz, no amor. Vai se aperfeiçoando, pessoal. Ensine os seus filhos, os netos, aí você vai ver uma terra regenerada. Porque realmente nós temos que reconquistar o que foi perdido. Mas isso é lento, não é fácil, não é da noite para o dia.
Eu falo que eu vou embora daqui, pessoal, porque tem muitos outros mundos precisando de ajuda. Tem mundos piores do que a Terra, se você não sabe, precisando de ajuda, tá, pessoal? E aí tem toda uma preparação, aí tem que ficar um bom tempo, espero ficar um bom tempo no mundo extrafísico, me preparando para encarnar nesses mundos físicos que precisam de ajuda, né? Pode ser a Terra? Não sei. Existem mundos piores do que a Terra, mas a gente vai trabalhando, né? A gente vai vendo do lado de lá o que a gente vai fazer. Mas quero ficar um bom tempo lá, tirar as férias. Pessoal, gratidão a todos, muita paz, amor, luz, e continua se podando, melhorando dia por dia. Vai vir outras bombas aí, pode ser que um dia pare, só depende de nós. A gente tem que fazer muito por onde, para que pare essas loucuras todas no planeta. Vamos vencer, pessoal, a matéria. Um forte abraço, graça, paz, luz, shalom, Adonai, namastê. Fui!